uma certeza nessa casa, que nós nunca entramos num culto aqui que o Senhor não estivesse. Às vezes tinham mais pessoas, menos pessoas, às vezes tinha um ministério de louvor, às vezes tinha uma pessoa ministrando, às vezes tinha diáconos com 100 diáconos. Pai, mas uma coisa sempre teve aqui: a presença de Deus, a glória de Deus, o Espírito de Deus. O que nós pedimos, Pai, que nunca falte aqui essa presença. Se um dia, Pai, não houver essa presença, nós vamos parar com qualquer reunião, porque não vai ter sentido, Pai. Nós não temos nada, o que nós temos é o Senhor. Pai, nós somos miseráveis, pobres, cegos e nus, dependentes do Senhor, Pai. Por isso não se aparta das nossas vidas, Senhor, dia nenhum. Perdoa as nossas falhas, nossos pecados, e obrigado, Pai, pelo Senhor ter nos amado primeiro, em nome de Jesus, amém? Abra sua Bíblia comigo, querido, no livro de Gênesis, capítulo 39, verso 1. Quero aqui continuar uma série de uma mensagem que o Espírito Santo me deu ela aqui num culto de oração, orando ali. No último culto nós falamos sobre a vida de José, sobre o chamado de José, como Deus achou José, como o pai Jacó acreditava nele. A Bíblia fala que os irmãos o invejavam, mas seu pai guardava em seu coração. Coisa boa ter pai, irmão, ter pastor, ter pai, destino. Momentos que às vezes você não acreditar, o pai vai acreditar, o pastor vai acreditar, vai dizer não para não, recomeça. Pastor, mas eu fraquejei, né, caí. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo e o Senhor levantará. Vamos tentar mais uma vez. Pastor, mas a minha casa não está boa, mas eu creio não no que você está vendo, eu creio no que Deus prometeu, no que Deus disse. Sabe, quando nós vemos a vida de José, eu confesso que eu fui para casa, sabe, com temor no meu coração, que no último final a gente orou por aqueles que queriam morrer. Irmãos, e como é difícil isso nas igrejas, falar disso hoje, né? As igrejas se falam quem quer ser abençoado, né? Quem Deus vai dar uma vitória, e nós acabamos aqui jogados no chão dizendo, hoje Deus quer matar algumas pessoas. E um dos irmãos aqui que estava aqui, orava com ele, dizia, hoje Deus está tirando menos tempo na sua vida. E eu fui para casa pensando, que oração que é essa que eu fiz, Alexandre, com as pessoas, né? Porque a Bíblia fala, como o apóstolo Lucas disse, que se o grão de trigo não morrer, vai ficar ele só. Quando José foi jogado naquela cova, querido, ali eu creio que Deus estava matando José, matando ele para tudo que era dele, para todo o eu, para toda a soberba, para todo o orgulho que existisse no coração dele. Ele foi jogado e ali ele ficou só, e para o Senhor ali ele morreu. E quando a gente acaba nesse capítulo, vai dizer que quando levaram, né, a Jacó as vestes de José, Jacó achava que o filho tinha morrido, e Jacó dizia que as minhas lágrimas o alcance. Sabe, quando a gente fala do trigo, de plantar um trigo, fala de uma semente que é jogada na terra, que é coberta com a terra, depois ela é regada. Eu acredito que as lágrimas de Jacó regaram a semente de José durante toda a vida, até o fim do cumprimento de um propósito. E aqui hoje, né, nós não vamos pegar pesado, irmão, como pegamos no último culto, não, mas foi necessário, né? Porque se o grão de trigo não morrer, ficará ele só. Mas se o grão de trigo morrer, irmãos, vai se tornar uma árvore frutífera, uma árvore, sabe, querido, onde as pessoas vão descansar à sua sombra, uma árvore que vai alimentar multidões, nações, lugares, trabalhos. Você vai ser uma árvore frutífera, e você vai ser uma árvore que vai ter descanso onde você estiver, seja em Alphaville ou em Alfavela, seja no seu trabalho ou na igreja ou fora da igreja. Sabe, você vai ser a pessoa que no seu trabalho as pessoas vão querer tomar um café com você, porque sabem que se tomar um café da tarde com você, vão achar em você a paz que excede todas as coisas. E o que é essa paz? Essa paz é Cristo, amém? Gênesis 39, verso 1 diz: e José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, capitão da guarda, homem do Egito, comprou das mãos dos ismaelitas que tinham levado lá. Já parou para pensar, querido, quanto o Senhor amava o José, o quanto Deus era com José? Como eu disse aqui, quando nós lemos Gênesis 37, vai dizer que José foi encontrar com seus irmãos, e seus irmãos estavam esperando ele chegar para fazer mal a ele aquele dia.
mas esse foi só o fim da história. Sabe, José foi perseguido durante toda a sua vida. Eu acredito que quando Jacó estava com ele era uma coisa, mas quando Jacó dava as costas, os irmãos odiavam, os irmãos maltratavam, né? Quem tem muitos irmãos aqui? Ninguém tem o tanto de irmão de José. Não acredito que alguém aqui tem o mesmo tanto de irmão de José. Sabe, eu tive 2 irmãos. Graças a Deus nenhum judiou de mim. Mas imagina que ia ter 9 irmãos, 10 irmãos. Eu acredito que ele era 9 até aquele tempo. Sabe, todos os irmãos o maltratavam. Existe um homem que viu isso, um homem chamado Davi. Um homem que nem mesmo se assentava na mesa com seus irmãos. Ele ia comer fora, ele ficava do lado de fora. E quando o profeta Samuel chega a Jessé e diz: chama seus filhos, né? Começou a vir uns filhos bonitos, grandes, fortes, assim como era Saul. Mas ele disse: não tem mais alguém não? Jessé falou: peraí, tem um ruivinho lá no fundo lá, manda chamar ele. A Bíblia não fala quanto tempo demorou até Davi chegar, mas a Bíblia diz que o Samuel disse assim: ninguém vai se assentar até que ele entre. Sabe, aqui, querida, a história de José é um homem que toda a vida foi perseguido, mas em momento algum se entristeceu e deixou a palavra de Deus morrer em seu coração. Não é todo dia que a gente acorda feliz. Tem dia que você não acorda feliz, tem dia que você não vai dormir feliz, mas você precisa estar alegre, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Não se trata de você estar todo dia contente, brincando. Eu acho que uma pessoa, irmão, que todo dia está brincando, ela está mascarando quem ela é. Sabe, aquele cara muito legal ali, aquilo ali muitas vezes, irmãos, é uma máscara que ele cria, porque ele está doente por dentro. Então a maneira que ele tem é expressar felicidade, muito legal, irmão, porque é impossível estar todo dia bem. Tem dia que você dorme bem, acorda mal, tem dia que você dorme mal, acorda bem, sabe, tem dia que você vai dormir com uma angústia, e a Bíblia fala que Deus dá os seus enquanto dorme, e se levanta melhor, porque o Senhor te visitou. Mas eu queria falar de José, querido, quanto Deus foi com José. Porque José, querido, você vai ver que ele sai daquela cova, ele é vendido como um escravo. Já pensou quantas pessoas podiam ter comprado José? Sabe, ele foi vendido como um escravo. Então, qualquer pessoa que tivesse uma boa situação financeira, pastor Ismael, podia ter comprado José. E o cuidado de Deus com José era tão grande que quem o compra? Potifar, um homem de dentro do reino, né, de dentro de Faraó, porque Deus tinha uma promessa sobre José. Deixa eu te falar uma coisa: quantos de nós em alguma situação da vida pensamos assim, não tem mais jeito, em algum momento Deus usa alguém para te tirar de uma situação, Deus usa alguém para te abençoar, Deus usa alguém para te dar uma mão, Deus usa um socorro de uma pessoa que você nunca viu. Já pegou aquela rodovia, aquela estrada que você fala, estou perdido, o que eu faço? Vou pedir uma informação e alguém fala assim, eu estou indo para lá, me segue que nós vamos chegar lá. Eu já passei isso, irmãos. Quantas vezes eu vivi coisas, experiências que eu pensava, não tem mais jeito, mas a mão de Deus sempre foi na minha vida, como também é na sua vida. Se você parar para pensar na sua vida, nos seus anos que você passou, quantos milagres e quantos cuidados o Senhor teve com você, quanto Ele te amou, quanto Ele cuidou, quanto Ele te mimou, quantos presentes, quantas coisas Deus te deu. Não é porque você merecia, não é porque você era bom ou ruim, se trata de um amor e uma promessa. Então deixa eu falar, querido, se Deus tem uma promessa na sua vida, persevere. Como o apóstolo Douglas disse, Pedro, Tiago e João, nós começamos, Pedro, empolgados, mas quando nós passamos pela dificuldade, a Bíblia diz que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E onde as pessoas desistem? Quando ele se torna uma verdade. Sabe, aceitar Jesus é bom demais, irmãos, né? Você está chorando, aquela empolgação, culto, você vem e aceita, mas quando começa a ser uma verdade, o que é essa verdade? Aquele que mentia não minta mais, aquele que roubava não roubes mais, aquele que passava para trás não passa mais, e começa a vir desafio, se você não fizer isso no trabalho, eu vou te mandar embora. Aí você começa a negociar, não vou fazer, não, mas todo mundo faz. Lembra da sua mãe, meu filho, você não é todo mundo. Quantos já ouviram isso? Amém, irmãos? Só eu que ouvia? Mãe, mas todo mundo vai. Meu pai era pior, meu pai falava assim, se não é Maria, vai com as outras. Meu pai era mais duro, meu pai era duro, irmão. Mas minha mãe dizia, filho, você não é todo mundo. Sabe, José, querido, em tantos lugares para ele ir, tantas pessoas para comprar, mas um homem chamado Potifar compra esse homem. Quanto Deus tem guardado de algo, em alguns momentos,
de pessoas que iriam tocar, de pessoas que iam te maltratar, de pessoas que iam te prejudicar, e você não entende, mas foi a mão de Deus na sua vida. Quantos lugares você teve um dia, e você ia embora, você escutava, foi só você ir embora, você não sabe o que aconteceu. Você já viveu isso, irmãos? Eu tenho certeza que sim. Isso era a promessa, isso era o cuidado. Sabe, querido, quando José estava naquela cova ali, irmãos, que os irmãos o jogaram, os irmãos o maltrataram, José não acreditava que ia sair dali. Mas sabe o que eu vejo José, querido, naquele momento, né? Esse salmo não era escrito, mas eu acredito que a oração de José foi o Salmo 121: levantarei meus olhos para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez céus e terra. Mesmo na cova, mesmo esperando para ser vendido como escravo, os olhos de José jamais saíram da promessa de Deus. Eu não sei o que você tem vivido, eu não sei a situação que está a sua casa, a situação que está seu casamento, a situação que está as suas finanças, a situação que está a sua saúde, mas não tire os olhos da promessa. Não tire os olhos daquilo que foi falado, daquilo que foi profetizado, daquilo que foi prometido, não dos seus sonhos, mas dos sonhos de Deus para você. Sabe, não envolva Deus nos seus sonhos, mas pergunte a Ele: Pai, qual é o seu sonho para mim? Às vezes nós, quando vemos a história de Jesus, o ministério de 3 anos poderoso, mas Ele viveu 30. Ele viveu 30 anos para 3 anos e meio ser intenso e cumprir o chamado do Pai. Sua realidade nunca mudou a sua verdade. A realidade de José, as situações que ele passou, os momentos que ele passou, nunca mudou a verdade de quem ele era. Deixa eu te falar uma coisa: se uma porta se fecha, o Senhor já abriu outra. Se a enfermidade chegou aqui, Ele é Jeová Rafá, Ele é o Senhor que sara. Se a minha casa não está boa, o que a Bíblia fala sobre a minha casa? O que a Bíblia ensina sobre família? Pastor, mas você não sabe como está meu casamento. Entra na palavra de Deus. Pastor, mas o meu marido não escuta. Mostra para ele o que a palavra de Deus diz. Pastor, mas minha mulher não quer ouvir. O que diz a palavra? Porque não é segundo o que achamos ou pensamos, é segundo a palavra de Deus. Verso 2: e o Senhor estava com José, e foi homem próspero, e estava na casa do Senhor do Egito. Potifar, capitão da guarda de Faraó, chefe da casa militar do rei. José, que ele estava numa posição, num lugar de destaque. Sabe, se parasse para pensar, até aquilo ali era o suficiente para ele, de um homem que foi vendido, um homem que viveu 17 anos sendo perseguido, apanhando os irmãos, né, sendo jogado para fora quando o pai não estava. De repente ele é jogado numa cova, ele é vendido como um escravo, irmãos, atravessa um deserto ali como um escravo, acredito que algemado com outros homens, e de repente, irmãos, ele está vivendo uma vida financeira melhor que ele teve a vida inteira. Então deixa eu te falar uma coisa: prosperidade não significa estar vivendo a vontade de Deus. Pastor, mas me promoveram. Será que essa promoção foi o Senhor que promoveu? Sabe, ter mais coisas não significa viver a vontade de Deus. Pastor, mas você é a favor da teologia da miséria? Jamais, irmãos, jamais. Porque difícil é ficar sem dinheiro, né, irmãos? Como é difícil passar um momento, um vale, uma situação. Mas até aquele momento, se parasse para ver a história de José, estava ótimo, mas ainda não era o que Deus tinha para ele. Verso 3: vendo pois o seu senhor, que o Senhor estava com ele, e tudo o que fazia, o Senhor prosperava em sua mão. Vendo o Senhor, com letra minúscula, que o Senhor, sabe, nessa palavra vai ter 2 senhores. O Senhor dele, a autoridade que ele tinha sobre a vida dele, toda a autoridade constituída por Deus. Mas até aquele homem que não conhecia o Senhor de José, via o quanto o Senhor de José era com ele, o quanto era sábio nas suas decisões, o quanto o abençoava, o quanto dava graça a ele para passar pelos problemas, pelas dificuldades. Deixa eu te falar uma coisa: todas as pessoas ao seu redor estão vendo quem é o seu Senhor. Estão vendo o quanto, irmãos, Deus é na sua vida, o quanto Deus te ama, o quanto Deus te guarda, o quanto uma decisão que você precisa tomar, mas você não sabe tomar, de repente você fecha seus olhos e o
cara que não conhece, não sabe o que está dizendo, mas está dizendo, de repente você fala, eu sei. Sabe, irmãos, o Senhor vai te contar coisas que nem a NASA sabe, que historiador nenhum sabe, que médico nenhum sabe, que cientista nenhum sabe. Vai te contar segredos, querido, como o pastor Douglas dizia, de Moisés, um homem, querido, que escreveu o passado, porque o Senhor disse a ele, eu vou colocar minha mão na rocha, e quando eu passar, a rocha era Cristo, quando eu passar, você vai ver o passado. Sabe, quando o Senhor passa, Moisés vê Gênesis 1, Gênesis 2, ele tem uma revelação, querido, que ninguém poderia ter, por mais que um homem qualquer estudasse, a NASA, quem quisesse, jamais teria a perfeição do passado como Moisés teve. A Bíblia fala que nunca haverá um homem como Moisés. Amém, querido, glória a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, você é maior que Isaac, maior que Jacó, maior que Abraão, maior que Elias, maior que Jeremias, porque você não tem mais um espírito que vem sobre, você tem um espírito que mora dentro. Sabe, cabe a você dizer, meu Senhor, o que eu faço? Meu Senhor, onde nós vamos? Meu Senhor, o que o Senhor tem para nós? Se trata, irmãos, de uma relação. Sabe, a Bíblia fala que a terra clama pela manifestação dos filhos de Deus. Quem são esses filhos? Repita comigo, eu e você. Somos nós essas pessoas, os homens como José nesses dias. Verso 4: José achou graça em seus olhos e serviu, e ele pôs sobre sua casa e entregou na sua mão tudo que tinha. Potifar reconhecia a grandeza do Deus de José. Quantos aqui, irmãos, tem uma empresa? Quantos irmãos possuem algo? O sonho desse irmão é achar um funcionário e dizer assim, se eu sair daqui, eu posso pôr tudo na mão desse cara, porque esse cara vai cuidar, não como se fosse meu, vai cuidar melhor. Porque muitas vezes nós pegamos algo emprestado, eu pego o carro do Gilberto emprestado e digo, Gilberto, eu vou cuidar como se fosse meu. Não, eu tenho que cuidar melhor do que é meu, porque não é meu, é do Gilberto. Sabe, esse é o funcionário, irmão, que todo patrão sonha em ter. E de repente Potifar, irmão, compra um garoto, de 17, 18 anos, cheio de graça, cheio de sabedoria, não um homem simplesmente fiel, mas um homem leal. E quantos irmãos homens esperam por essas pessoas? E sabe quem são essas pessoas? Os filhos de Deus, eu e você. Sabia que você é o justo, que é a resposta do ímpio? Sabe, mesmo o patrão, irmão, que é ímpio, que crê numa outra religião, quando ele vê você chegar no trabalho, ele fala, essa era a pessoa que eu esperava, essa é a pessoa que não vai negociar, que não vai mentir. Se eu disser para ele assim, se você não fizer isso eu te mando embora, você vai dizer, então manda. Ele fala, é isso aí, meu menino, era você que eu procurava, era você que eu esperava. Nós somos a resposta. Mas a minha pergunta é, qual a resposta? E eu não tenho que te falar, querido, quantas coisas acontecem, quantos escândalos acontecem, quantas coisas falam, de pastores, de igreja. Sabe, hoje com vídeo aí, com TikTok, eu não tenho não, mas com Reels, com tantas coisas. Se você parar para achar problemas na igreja, irmão, você vai achar sobrando. Mas sabe o que falta, irmão? Sabe onde tem treva? Porque é onde não chegou luz. Porque a treva só existe porque ainda não chegou a luz. Já parou para pensar que a luz somos nós? A luz da sociedade, a luz da faculdade, a luz dos trabalhos. Essas pessoas como José, somos eu e você. Qualquer entrevista de trabalho, eles estão buscando pessoas de caráter, com temor a Deus, honestas, compromissadas. Esses são os filhos de Deus. E quantos estão envergonhando, afastando as pessoas mais fracas do Evangelho? Deixa eu te falar uma coisa, querido, não se trata do pastor Douglas se enfraquecer. Já pensou, irmão, se o pastor Douglas se enfraquece, quantas pessoas enfraquecem porque viu ele enfraquecer? Já pensou no seu trabalho, se você amanhã desvia, quantas pessoas vão se desviar porque viram você se desviar? Não se trata de você voltar, às vezes você volta logo, mas aquele mais fraco na fé vai se perder. E a Bíblia diz que nós vamos prestar conta sobre aquele que se enfraquece vendo nossas vidas. Ah, pastor, mas não tinha que olhar para mim, tinha que olhar para Deus. Irmão, mentira.
Apóstolo Paulo diz: sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós temos que assumir uma responsabilidade, temos que assumir uma verdade, dizer: pode olhar para mim, porque eu não minto, eu não faço isso, eu não adultero, eu não negocio, eu não faço isso, eu não sou todo mundo. Se você olhar para mim, você vai ver Cristo. E essa pessoa mais fraca na fé vai olhar para você, ter você como uma referência. E tendo você como uma referência, ela vai conhecer Jeová, o poderoso, o eterno, o soberano, o Rei de reis e Senhor de senhores. Nós temos uma responsabilidade muito, muito, muito grande. Não podemos chamar de nova criatura que não nasceu de novo. Deixa eu te falar uma coisa: vos é necessário nascer de novo. Frequentar uma igreja não vai ser suficiente se você não nascer de novo. Pastor, mas eu conheço a Bíblia, conheço as Escrituras. Irmão, mais que Nicodemos, ninguém. Nicodemos, um homem, um fariseu, um homem que conhecia a Torá como ninguém, foi se encontrar com Jesus. Jesus disse: Nicodemos, é necessário nascer de novo. Nicodemos disse: como, Jesus? Entrar na barriga da minha mãe? Eu não entendia todas as coisas. Deixa eu te falar uma coisa: ele conhecia a Escritura, mas se você não nascer da água e do Espírito, você não vai entender o que é eterno, o que é soberano, o que são as promessas, e vai viver uma vida sem desfrutar do que Deus tem. Porque não se trata de conhecer, se trata de degustar. Provai e vede que o Senhor é bom. Você precisa experimentar o que Deus tem para a sua vida. Sabe, o que Deus tem para Abraão eu sei, para Isaac eu tenho, para Jacó eu sei. Mas e para mim, irmão? O que Deus me chamou para fazer nessa terra? Deus não me chamou para acordar de manhã, resolver um problema, pagar uma conta, brincar com Judá, daqui a pouco o Judá cresce e vai embora. Não, irmãos, Deus tem uma palavra, Deus tem uma promessa. E qual a promessa Deus tem para a sua vida? Sabe, nós como igreja, irmãos, somos o cumprimento de uma profecia, mas o que Deus chamou você. Sabe, eu brincava com o Alexandre Mais a Graça, falei: não vou liberar o Kevin não, tá bom o Kevin aí nesse violão aí, né? Deixa ele aí, mas eu não posso parar o que Deus está fazendo na vida do Kevin. O Kevin é um missionário, o Kevin daqui a um mês está voltando para o Japão para cumprir um propósito, para ser uma semente do reino lá, né? Muito bom o Kevin aqui, fico feliz. Mas eu fico mais feliz, irmão, em ver o Kevin lá nas nações da terra, pregando o Evangelho, salvando o Japão, porque isso é o propósito de Deus. Se perguntar para a mãe pede: eu queria ele aqui, né? Se perguntar ao pai, fala: vai embora meu filho, cumpre o teu chamado, porque essa é a igreja que Deus espera. Verso 5: e aconteceu que desde que pusera sobre a sua casa e sobre tudo que tinha o Senhor, abençoou a casa do egípcio por amor de José, e a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. Por que Deus abençoou esse homem, irmão? Por que Deus abençoou Potifar? Por amor a José. Abençoou a casa, abençoou o campo, abençoou aquilo que estava ali. Por quê? Por amor de um homem. Deixa eu te falar uma coisa: os lugares que você vai chegar serão abençoados por amor de você. Sabe, a sua família vai ser salva porque você teve uma escolha. A sua família, querido, pode ser salva aos 45 do segundo tempo, porque viu o seu testemunho, viu a sua vida, viu sua palavra, viu a sua fé, viu você orando, viu você não se sentando, viu você não se embriagando, viu você não se contaminando, e vai dizer nos últimos dias: eu quero o Deus do fulano, eu quero conhecer o Deus do Pedro, eu aceito o Deus do Pedro como meu Senhor e Salvador. Vai confessar Cristo no leito de morte, porque um dia você decidiu ser um José. A Bíblia diz que abençoou a casa por amor de José. Ah, meu amigo, esse amor que Deus tinha por José é o amor que Deus tem por mim, que Deus tem por você, porque a Bíblia diz que Ele entregou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 6: e deixou tudo o que tinha nas mãos de José, de maneira que nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de porte e de semblante. Já parou para pensar, querido, que esse homem não sabia mais os bens que ele tinha, não sabia mais as suas posses, não precisava
olhar o investimento, né? Não precisava de um telefone, do seu smartphone, saber se deu 1%, 2%, 3%. Ele só sabia, irmão, do pão que ele comia. Ele só sabia das refeições que ele sabia, Gilberto, do quão grande era a fé e a confiança que ele tinha nesse homem. Pode parecer, irmãos, uma história bíblica, mas isso é o que Deus tem para mim e para você. Ser alguém de responsabilidade, alguém que toca e transforma os lugares que nós estamos. Não se trata de um jargão, mas de uma palavra. O que fez o segundo a vontade de Deus e o seu propósito de abençoar. Sabe, muitas vezes as igrejas prometeram: vem que você vai ser abençoado, vem que Deus vai te dar uma vitória. Sabe, se a gente fazer aqui, irmãos, a tarde do milagre, irmão, tem 10 vezes mais gente que aqui hoje. Deixa eu te falar uma coisa, passar o paletó, eu sei, tá? Eu sei passar paletó. Você já viu, pastor? Pastor Cida lembra do paletó. A gente sabe passar paletó, irmão. A gente faz corredor de sal, né? Que legal, a igreja está cheia de gente vazia e pastor mentiroso. Eu não estou aqui para te falar isso não, mas estou aqui para te dizer que também existe uma promessa de Deus te abençoar com toda sorte de bênção, porque isso não é minha palavra, não é a palavra do pastor fulano, isso é a palavra de Deus. Porém, para nós, o que é ser abençoado? A bênção não é o que Deus pode te dar, mas sim um lugar que você se encontra. A bênção não é Deus trocar seu carro, não é Deus trocar sua casa. Não estou dizendo que isso é bom, mas não se trata disso. Se trata num lugar que você se encontra. Sabe o que é prosperidade, o que é riqueza? Riqueza não é você ter um carro novo, uma casa nova. Riqueza é você dobrar seu joelho e dizer assim: meu Senhor. E Ele falar: fala, filhão. Ah, meu amigo, se algo for mais importante que isso, não existe. As coisas dessa terra são boas, mas muito maior é o que é eterno. O que é eterno, aquilo que nos espera, aquilo que há de vir. E quantas vezes nossas vidas são paradas nas circunstâncias que estão acontecendo, e nós esquecemos que aquilo que é em parte vai ser perfeito, que aquele vai voltar e nós vamos governar com Ele. Nós assentaremos com Cristo e governaremos ao seu lado. Sabe, esse probleminha, essa enfermidade, essa lutinha é muito pequeno para aquilo que há de vir. Sabe, meu irmão, seu problema é muito pequeno para Deus. Quantos aqui já choraram as pitangas para Deus? Eu já, pastor, irmão, eu já. Começo às vezes a orar e começo a dizer: ô Senhor, o Senhor não está vendo não? E Ele fala: eu estou. O Senhor vai fazer nada não? Ele fala: ainda não. Comigo Ele fala assim: mas por quê? Ele fala: porque eu não quero. Mas por quê? Ele fala: porque eu estou te tratando. Irmão, mas de repente eu sou batizado, irmão, de fogo, paixão e lágrima, e falo: se o Senhor fizer, o Senhor é Deus, e se o Senhor fizer, o Senhor continua sendo Deus. E eu não te sirvo porque o Senhor pode me dar, eu te sirvo porque o Senhor é, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. Irmão, eu vou orar como um gatinho, mas eu levanto como um leão, irmão. Eu falo: vem para cima, Satanás. Vem que eu vou te mostrar de quem que eu sou filho, do Rei de Reis e Senhor de Senhores. Gênesis 12:1 diz: e o Senhor disse a Abraão: sai da sua terra, da sua parentela, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E sabe qual era a promessa? Sejais tu uma bênção. Deus não falou para Abraão que ia dar nada para ele, Kevin. Deus falou para Abraão: vai para lá e sejais tu uma bênção. Nós estamos procurando, irmãos, a bênção em lugares, nós esquecemos que a bênção está dentro de nós. A bênção está dentro de você. Nós estamos procurando, irmão, um lugar mais cômodo, mas onde é o lugar que Deus chamou para cumprir um propósito? Se o lugar é o Mevan, fique aqui no Mevan. Se o lugar não é o Mevan, saia do Mevan e cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Amém, irmão? Pastor Douglas está aqui, não pode falar isso não, né? Irmãos, Deus chamou a gente para ser uma igreja forte, uma igreja de propósito, homens com face de leão, homens que amam a Deus, homens que tocam a sociedade, homens que transformam. Uma igreja forte, irmão. Uma igreja forte não se trata de quantidade de pessoas, se trata de quantas pessoas estão vivendo o propósito de Deus. Sabe, irmão, a igreja lá em Araguari, uma igreja linda, vai lá para você conhecer. Se você não conhece, vai lá, que lugar bonito. Sabe o que eles fizeram? Sonharam o sonho do pastor. Irmãos,
uma igreja que hoje deve ter uns, quantos membros tem lá, pastor? Uns 600, 700 membros? Quando mudou tinha 150. 150, 200 membros, irmãos. Sabe quem fez aquela obra? O Senhor. Pastor Douglas, o povo falava: você é doido, pastor? Construir desse tamanho, pastor, o senhor é doido. E ele falava: Deus me deu uma palavra. E essa igreja não é para servir a gente aqui, essa igreja é para servir as nações da terra. Essa igreja vai ser um celeiro missionário. Os homens virão do norte, do sul, do leste, do oeste. Então não se trata de um lugar melhor para congregarem, se trata de uma igreja cumprir um propósito. Se Deus chamou a gente para cumprir um propósito, permaneça no lugar do propósito. Pastor, mas eu não concordo, irmão, nem eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, não estou aqui para fazer a minha, porque muitas vezes a minha vontade não é a vontade de Deus, mas eu só me rendo e digo: Senhor, eis-me aqui. Verso 7: e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher do Senhor pôs os seus olhos em José e disse: deita comigo. Porém ele recusou, e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou na minha mão tudo o que tem. Ninguém é maior do que eu nessa casa, e nenhuma coisa me vedou, a não ser a ti, porque és mulher. Como farei tamanha maldade e pecaria contra Deus? Já parou para pensar, irmãos, que o Senhor confiou tudo nas mãos de José, todas as coisas? Ah, pastor, essa mulher fez esse dia, irmão. Essa mulher fazer isso, é igual o pecado de Davi. Davi estava passeando na varanda, não estava não, irmão. Davi meditou o pecado dele. Davi ficou meses ali aquela varandinha lá, passeando até cair. Essa mulher, irmão, procurava seduzir o Zezinho, bonitinho, fortinho, 18 anos, né? Imagina, 18 anos, bem fortinho, bonito. Essa mulher procurava há muito tempo, irmãos, armar uma armadilha contra esse menino. Sabe o que esse menino fazia? Vazava. Por que nós ainda, irmão, estamos caindo nas mesmas coisas, cometendo os mesmos erros a vida inteira? Sabemos que não podemos, mas lutamos contra isso. Você vai ver, querido, que em Gênesis 12:1, em Gênesis 2:16, diz assim: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore no jardim comerás livremente, mas na árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que delas comerem, certamente morrerá. Sabe o que José fez? Foi fiel ao seu Senhor, como Adão não foi fiel a Deus. Sabe, Adão falou para ele, Deus falou para Adão assim: Adão, de todas as árvores você pode tocar, menos essa aqui. Irmãos, que plenitude era a vida de Adão. Sabe, Adão governava sobre todas as coisas. Hoje, quando nós dizemos, irmãos, o homem, né, usa 10% do cérebro, eu não acredito que o homem foi chamado para usar 10% do cérebro, não. Eu acredito que Adão tinha 100% do cérebro, pôs nome em todos os animais. Que cara inteligente, e falou: sobre isso não vai tocar. Um cara com 10 vezes mais inteligência que eu e você toca no que não podia. E o José honra o seu Senhor. Fala para a mulher dele: posso tocar em tudo, menos em você, por amor a você, ao meu Senhor, e por amor ao meu Deus. Não se trata de relações somente humanas, mas se trata de relações e temor a Deus, porque Davi diz que eis que se for no mais profundo abismo, o Senhor está lá também. Sabe que você pensa que não tem ninguém vendo, irmãos? Tem um vendo. O Senhor vê todas as coisas. Mas não basta simplesmente, irmãos, ser homens e mulheres leais a Deus. Nós precisamos ser leais uns aos outros. Nós precisamos de verdade ter uma aliança, dizer: pastor, eu discordo de você, mas eu estou com você. Eu discordo, pastor, de você hoje. E às vezes, irmãos, eu vou ter errado. Às vezes você vai ter errado. Como diz o apóstolo Douglas, existem níveis, né? Todo mundo mora no mesmo prédio, mas quem está no segundo andar não vê como quem está no 10º. Todas as vezes que o apóstolo Douglas fala algo, né, que no meu espírito eu não entendo, sabe o que eu falo, pastor? Senhor, me sobe o nível. Eu acho que eu estou baixo. Me sobe, Deus vai me subindo, irmão, Deus vai me subindo. E eu olho e falo: é isso, é isso. Sabe, não se trata de amizade apenas, se trata de aliança. Que onde o nosso amor não estiver, a nossa lealdade, a nossa fidelidade vai nos manter. Porque você não sai do trabalho quando o seu patrão é bom, mas quer sair da igreja quando o pastor prega o que você não gosta.
Mas lembra, o pastor não prega o que você gosta, o pastor prega o que Deus quer. Eu fui na igreja hoje, não tocou a música que eu gostava. Então tá tudo certo, a música não é para nenhum de nós, a música é para Ele. O louvor chega a Ele, e quando o louvor chega a Ele, irmãos, a glória vem, como veio aqui nessa noite. Eu falei para Laodicea, vontade de nem pregar, vontade de não ficar aqui no Joel, aqui, irmão, começar a profetizar, Gilberto, e pôr mão no povo e profetizar e declarar, iria cantar na machúrica. Irmão, esse é o desejo do meu coração, porque onde há a glória de Deus, aonde está o Espírito de Deus? Sabe a lealdade de José? José é um homem que vive, Romanos 13, que toda autoridade é constituída por Deus. Pastor, mas o meu patrão é uma autoridade. Pastor, o meu pai é uma autoridade. Pastor, o meu professor é uma autoridade. Você não conhece meu professor, continua sendo autoridade. Em diz, irmãos, que não pode falar mais isso, né? Que os professores agora fazem favor na escola, né? Professor agora, eu sou do tempo que minha mãe falava assim, qualquer coisa pode corrigir, viu? Sou do tempo que o professor jogava apagador na gente, assim, ó, conversando lá atrás, régua na carteira, não batia, né, irmão? Mas passava, dava umas reguadas na mesa, quase morria do coração, falava, cala a boca, rapaz. E a gente, sim senhora. Hoje não pode, irmãos, por quê? Porque foi tirado o senso de autoridade. E um menino que não tem autoridade dentro de casa, irmãos, vai ser um homem rebelde. Por quê? Porque não sabe o que é autoridade. Sabe, as pessoas que vêm, irmão, da polícia, que vêm do exército, são homens, irmãos, que quando convertem é uma bênção de Deus, porque sabe o que é autoridade. Sabe o que é um garoto, irmão, 19 anos, que passa numa prova e diz, tenente, está lá um sargento, irmão, de 55 anos, preste a aposentar, e um garoto que passa na prova com 19 anos, diz, senhor, tenente, sentido? Porque isso é honra, isso é autoridade. Nós precisamos, irmãos, entrar em lugares como esse e entender. Verso 10: acontecendo que falando ela cada dia José, e não lhe dando os ouvidos para deitar com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos homens da casa estavam ali. Deixa eu falar uma coisa, sabe o que o verso 10 fala? Que essa mulher, irmão, insistia com José. Eu acredito, José, que José entrava para trabalhar, dava até uma olhada assim, ver se tinha mais gente lá de dia. Às vezes ele esperava naquela, alguém entrar junto com ele, né? Ficava na porta, vou entrar sozinho, não, vamos entrar um comigo, porque eu sei o que é que me espera lá dentro. Sabe, José é um homem com temor a Deus e um senso de compromisso com as pessoas que ele tem aliança. E o verso 12 diz, e ela lhe pegou pela roupa dizendo, deita comigo, e ele deixou a sua roupa na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que o deixara a sua roupa em sua mão, o fugira para fora. Sabe o que José me ensina? Homens que fogem da aparência do mal. E eu digo homens, mas homens e mulheres que fogem daquilo que pode ser queda, daquilo que atrapalha, daquilo que atrasa Deus. Sabe, irmãos, quantos homens, né? Eu vim de um trabalho de comunidade terapêutica, às vezes a gente estava cuidando das pessoas ali, o irmão recuperava e ia embora, e dizia, não, na esquina da minha casa tem um bar. Eu falava, atravessa a calçada. Eu queria tomar uma coca, compra na padaria. Mas lá é mais caro. Mas foge da aparência do mal. Se o seu problema é bebida, irmão, não vai no bar, vai na padaria. Sabe, 2, 3 reais não paga a sua sanidade, não paga a sua santidade. Sabe, nós vivemos dias que os homens e mulheres brincam com o azar, brincam com o que sabe que vai dar errado. Precisamos entender nossas limitações e fraquezas e afastar delas. Homens que se engraçam com mulheres, brincadeirinhas. Vigia, vaso, vigia, varão. Pastor, minha amiga de Satanás, corre disso. Eu vou contar os meus problemas do meu casamento para minha amiga de trabalho, e ela vai contar os problemas do casamento dela para você. Agora mesmo cai os dois. Vigia. Eu preciso desabafar, procura o pastor aqui, pastor Ismael aqui, ó. Procura o pastor Ismael aqui, irmão. Procura o pastor Zimar, procura a gente, procura o homem de Deus, pessoas que você pode impartir, e se você vai ter um conselho segundo a palavra, não segundo o que as pessoas acham. Ela é minha amiga, vai brincando com a amiguinha.
Vou almoçar com as moças do meu trabalho. Irmão, esse dia eu fui almoçar mais a pastora Vanessa com a mãe dela, encontrei lá um homem de Deus. Falei, se fazendo aqui? Vim aqui almoçar com minhas amigas do trabalho. Toda semana nós almoçamos. Vontade de dar um tapa na orelha, irmão, diante de Deus, é porque eu sou crente, porque a minha vontade era dar um tapa na orelha. Eu falei, cara, toma vergonha, você é casado, você é pai de família, toda semana você almoça com as amiguinhas, toma tipo, você não é, como diz no Valadão, você não é crente não, ué. Que é isso, irmão? Deixa eu te falar uma coisa, fica brincando, nós precisamos, irmão, parar de ficar brincando com aquilo que pode dar errado, irmão. Você não brinca com a onça, você vai no zoológico lá, fica passando a mão na jaula do leão assim, ó. Por quê? Porque o leão pode arrancar seu braço. E por que você fica insistindo em brincar com aquilo que pode dar errado? Deixa eu te falar uma coisa, as mulheres também, não é só para os homens não, vigia, vou te pegar também. Mensagem do meu amiguinho do trabalho, não, é meu amigo, ai, meu chefe mandou mensagem 10 horas, abre o olho, irmã, abre o olho, 10 horas por quê? Fala para ele, ó, trabalho é só até 6 horas, qualquer outra mensagem pode mandar do meu marido, ele me responde. Ah, mas é meu chefe, coloca limite, irmã, coloca limite, porque deixa eu te falar uma coisa, a Bíblia diz que o diabo brama como um leão. Deixa eu te falar uma coisa, o que mais tem é gente querendo destruir casamento. Elogios do meu amigo do trabalho, não desce pro coração não, viu? Às vezes seu marido não está te elogiando, e chega no seu trabalho, o amigo fala, cortou o cabelo, hein? Você está tão bonita. Vigia, não desce isso pro seu coração não, que isso pode ser sua ruína. Personal trainer de mulher, é mulher. Tem personal trainer homem não, meu irmão. Vai pagar um para ficar, vai aqui, glúteo ali, esquerda, direita, vigia vaso, manda vazar guerreiro, é isso aí, não, é só para cá, duas para cá, dou-lhe um tapa no pé da orelha desse personal trainer, irmão. Você está pagando para homem ficar lá vendo sua mulher, rapaz? Sabe, a Vanessa tem uma personal amiga nossa, mulher, a Késia, esse já está falando do personal, eu falei, e o que ela falou, amor? Nossa, podia sobrar um dinheiro para me matricular na Késia. Não tem os amiguinhos não, irmão, nós é crente, pelo amor de Deus, minha irmã, vigia nisso. Deixa eu te falar uma coisa, as academias hoje são assustadoras. Hoje eu fui de manhã, irmão, as mulheres estão quase peladas na academia, os homens ainda vai de roupa de homem, as mulheres, aquilo ali é um antro do inferno, irmão. Eu não estou falando que você não tem cuidado da sua saúde não, eu cuido da minha, mas cuidado, deixa eu te falar uma coisa, a menina está lá na academia, posso revezar com você? Eu falo, pode, ó minha garrafa aqui, ó. Sai fora, irmão. Ou a gente é crente, ou a gente não é. Nós precisamos, irmão, parar de fluir em dois pensamentos, porque José nos ensina a fugir da aparência do mal. José era um jovem de 18 aninhos, irmão, cheio de vigor, cheio de testosterona, bonito, a Bíblia fala que ele tinha bom semblante, um menino lindo, santo, puro, tinha desejos. Você acha que em alguns momentos ele não olhou com olhos humanos, mas aquilo que era eterno, irmão, vinha sobre ele e dizia, eu tenho aliança com Deus, um Deus soberano, não se distraia com aquilo que pode te derrubar. Tá ouvindo, né, Eric? Fica firme aí, Eric, você é meu baterista, fica firme aí, conto com você, meu José, aleluia. Tiago 1:2 diz, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, ao qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ninguém tenta, mas cada um seja tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumado, gera morte. Irmão, você não vai ser tentado por aquilo que você não pode suportar. Deus não faz isso com ninguém. Então, se você é tentado, corra para o lugar certo. Eu acredito que se Judas não tivesse corrido, irmãos, para o lugar errado, tivesse corrido para o lugar certo, ele não tinha nem tirado a vida. Eu penso, se Judas, depois de fazer a besteira, irmão, tivesse corrido ali por meio dos discípulos, o que ele podia tomar era uns cascudos, né, irmão? Mas mais do que isso, não. Sabe, os discípulos podiam ter clamado ali, ficado bravo com ele, mesmo a Bíblia dizendo que os espíritos imundos vieram sobre Judas, mas ele só correu para o lugar errado. Deixa eu te falar uma coisa, seja um homem com José,
corra para o lugar certo. Verso 19: e aconteceu que, ouvindo o Senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava dizendo: conforme estas mesmas palavras me fez teu servo, a sua ira se acendeu. E o Senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Assim estava ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José, e estendeu sobre ele a sua benignidade, e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro. E o carcereiro entregou na mão de José todos os presos que estavam na casa do cárcere, e lhe ordenava tudo o que fazia ali. E o carcereiro não teve cuidado nenhum de coisa nenhuma, estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia prosperava. José mais uma vez se encontra numa situação complicada, numa situação difícil, preso, mas mesmo no presídio, o carcereiro reconheceu quem ele era. Onde você estiver, as pessoas vão reconhecer Deus na sua vida. Mesmo você esteja passando pela pior situação, pelo melhor momento, as pessoas vão reconhecer o seu Deus. E mais uma vez, tudo o que ele fazia prosperava. Pastor, mas parece que o que eu estou fazendo não está prosperando. Irmão, entre no lugar no Senhor e diga: meu Senhor, por quê? Pastor, mas as minhas contas estão altas. Então deixa eu te falar uma coisa: avalie se você não está gastando mais que ganha. Primeiro ponto. Avalie se você não está querendo ter uma vida que você não pode. Primeiro ponto é esse. Mas Deus não tem me prosperado. Irmãos, se renda ao Senhor, se jogue nos pés do Senhor e diga: Senhor, existe uma palavra sobre a minha vida, existe uma promessa sobre a minha vida, que tudo aquilo que eu fizer vai prosperar. Não se trata, irmão, daquela música: tudo te prosperará, olho para o lado, sou abençoado. Não é isso não, irmão. É uma palavra, é uma promessa. Então onde você estiver, irmão, as coisas têm que prosperar. Quando nós estamos falando de um homem, José era um homem hebreu no meio dos egípcios. Deixa eu te falar uma coisa: José, um judeu, como eu sempre digo aqui, que Jesus não era loiro, que Jesus está mais para ser o Jean do que o Mel Gibson, né? Que Jesus não era loiro, irmão, Jesus era negrão, judeu negrão, né? Era negrão, um homem branquinho de olho azul no sol é impossível. Deixa eu te falar uma coisa: toda a característica física de José foi mudada. Por quê? Porque ele passou a se vestir como os egípcios. O cabelo dele foi cortado, as sobrancelhas foram afinadas. Já viu aquele egípcio, irmão, quando você vê um filme? Tiraram toda o que era externo de José, de um hebreu, mas o coração ninguém pode tirar. Deixa eu te falar uma coisa: não se trata de onde você está, se trata de quem você é. Pode mudar suas vestes, mudar o que for, mas nada pode mudar o seu caráter, nada pode mudar a sua fé, nada pode mudar o que você crê. Pastor, mas eu estou trabalhando em um lugar que ninguém é crente. Bem-vindo, missionário. Você está ali para pregar o evangelho, está ali para ser uma testemunha, está ali para ganhar vidas ao Senhor, está ali todo dia de manhã antes do trabalho dizer: posso orar? Ora. Aí outro dia você fala assim: você não reza não? Eu falo: rezo, eu oro, eu faço o que você quiser. Pai, em nome de Jesus, abençoa esse trabalho, abençoa esse lugar, que a tua mão venha aqui. Irmãos, hoje eu sou gerente de uma loja, que quando eu comecei a trabalhar lá, sangue do cordeiro, pastor, as músicas que tocavam lá, o dia inteiro tocando música que eu tinha vontade de morrer. Primeira coisa que eu cheguei, eu que abro a loja 7h30, a loja abre 8, todo dia eu coloco louvor. Agora existe uma playlist da lógica, só de música clássica, graças a Deus, só pianinho, o dia inteirinho. Mas todo dia, irmão, eu chego lá e coloco 1 hora de louvor. Quando dá 8h30, a menina fala: Humberto, põe de novo aquele. Deixa eu te falar uma coisa: o povo sabe cantar as músicas, o povo sabe o que é. Às vezes eu pego alguém chorando. Deixa eu te falar, uma mensagem, uma semente do reino está chegando, mas a minha palavra é: e a sua semente, onde está sendo lançada? Porque aonde você vai eu não vou, aonde a sua semente do reino está sendo lançada. Aí você pode pensar: pastor, mas eu não trabalho, só meu marido trabalha, eu sou dono de casa, eu só olho meu filho. Só, irmã? Ah, só? Você ainda fala só? A sua semente do reino, irmão, está dentro de casa, está crescendo, está sendo regada, está sendo adubada, e daqui a pouco, irmão, está sendo uma ave frutífera, e as pessoas estão descansando à sombra dela.
Sabe, no culto de jovens aqui, Alexandre, Kevin estava orando aqui, Deus falando comigo assim: Judá breve vai embora, tá? O Espírito Santo falava para mim: o Judá breve está indo embora, né? Falei para Vanessa, tem a mãozinha assim, pastor Douglas. Sabe por quê? Porque a Vanessa está regando todo dia lá em casa, cara. Quem rega é a Vanessa, quem prega é a Vanessa, quem conta história é a Vanessa, quem ensina da Páscoa é a Vanessa, quem fala para ela, o Judá pega a Bíblia e fala para mim assim: soltem Barrabás. Sabe quem está ensinando? É a Vanessa que está ensinando. Ah, pastor Humberto, ela trabalha de casa, ela trabalha, hoje ela ainda trabalha, mas o maior ministério dela, irmão, é cuidar da promessa, é cuidar da semente. Então se você foi colocado para cuidar da semente, irmão, o ministério Kids é uma bênção, mas a semente é sua. As tias, irmão, vão ensinar, vai para casa, irmão, com um reloginho de oração, com as coisas da igreja, com a historinha bíblica, mas é você que tem que regar a semente todos os dias. Maridos, abençoem as suas casas, lavem suas casas pela palavra de Deus. O pastor da casa não é o pastor Humberto, o pastor da casa é o marido. Marido, pastor, mas eu não sei, me procura que eu te ensino. O pastor Humberto não sei, nós procuramos o pastor Douglas ensina a gente, o pastor Douglas não sabe, o Espírito Santo nos ensina, mas tem a responsabilidade. Sabe, José não havia amigos, José não tinha família, José estava sozinho. O braço direito de Potifar, acusado de um crime que cometeu. Deixa eu te falar uma coisa: Potifar era o chefe da guarda, Potifar era um braço direito de Faraó. E de repente, irmão, o José é acusado de um crime. E a minha pergunta é: qual foi? O que José fez? Nada. Vou te falar uma coisa: Potifar tinha tanto temor do Deus de José, porque qualquer outra pessoa tinha sido morta. Potifar não ousou tocar em José. Qualquer outra pessoa, irmão, que fizesse aquilo naquele tempo, era morta. Mas em José, Potifar não tocou. Potifar mandou prender. Mas eu penso que Potifar algumas noites falava: meu Deus, será que eu fiz a coisa certa? É minha esposa que está falando, mas será que eu fiz a coisa certa? Irmão, Potifar conhecia a mulher que tinha em casa, viu? Potifar conhecia. Deixa eu te falar uma coisa: eu acredito que Potifar todas as noites orava por José. José, Senhor, guarda José, Deus do José, guarda o José. Eu acredito que Potifar fazia igual o rei lá com Daniel na cova dos leões. A Bíblia fala que o rei não dormiu a noite inteira. O rei fez uma vigília orando por Daniel. Quando jogaram lá, o rei pôs um anel na pedra e foi para cá, dobrou o joelho e ficou a noite inteira acordado. Quando amanheceu o dia, o rei foi lá. Quando ele escutou: Daniel! Rei! Ele falou: ah, meu Deus, o Deus de Daniel ouviu minha oração. Ah, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa. E o que José fez? José era tão próximo a Potifar, que se José falasse assim: Potifar, eu vou ser preso, mas você tem 2 minutos? Quantas vezes nós somos essas pessoas? Não, só me dá 1 minuto, eu só quero te falar a minha versão. Você escuta José fazer isso? Hora alguma. Porque José morreu na cova, irmão. Um homem que morre é uma semente do reino. Um homem que morre, não importa se ele está na cova, se ele está na prisão, se ele está num trabalho, se ele está sem dinheiro, se ele está com dinheiro, ele sabe quem ele é, e nada pode mudar o que foi colocado no coração do homem de Deus. Sabe, irmão, sabe o que eu penso que José fez? José foi o primeiro Estevão que disse: perdoa, eles não sabem o que fazem. A Bíblia diz que Estevão, irmão, olha para o céu e vê o céu aberto e vê Jesus à direita do Pai e diz: Senhor, perdoa, eles não sabem o que faz. José, querido, foi um homem como Jesus, como uma ovelha muda, foi levado ao matadouro. José não reclamou, José não murmurou, muito pelo contrário, José apenas permaneceu. Precisamos ser pessoas nesses dias que param de lutar para ter razão. Como a gente briga para ter razão. Não, mas só me escuta, irmão. O justo não se justifica. Se Deus te colocou, se Deus está permitindo, dobre seus joelhos e diga: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. O que eu estou vivendo aqui eu não entendo hoje, mas no futuro Deus me mostrará, porque eu passei por esse lugar. A enfermidade que eu estou vendo hoje, quem pecou? O pai pecou, a mãe pecou? Ninguém pecou.
tudo é para a glória de Deus. Amém, queridos? Pode dar uma ação de palmas para Jesus, amém? Aleluia! Aleluia! Quantos de nós estamos acostumados com o bom, mas esquecemos que Deus tem o melhor? Sabe o que nos atrapalha de ver o melhor? O bom. Porque o bom, tá bom. Sabe, se te colocando naquela prova, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Lembra quem era você antes de Jesus? Alguns aqui eu sei, mas eu não quero falar não. Lembra de você antes de Jesus. Está melhor, irmão, sua vida? É impossível não tá, cara. É impossível não tá. Hoje você tem um Deus que mora dentro. Pastor, mas eu tinha mais dinheiro, tinha uma empresa, faliu. Irmão, não estou falando disso não. Estou falando de você com Deus. Olha quem você é hoje. Devia ser feinho que só. Olha o tanto que você está bonitinho, rostinho redondinho, brilhando a glória, o Espírito de Deus. Sabe, hoje você passa pelos mesmos problemas, mas de uma maneira diferente. Deixa eu te falar uma coisa. Quantos de nós estamos acostumados com o que é bom? E para a gente sair do que é bom e viva o melhor, nós vamos ter que abrir mão do que é bom. José abriu mão do que era bom. Sabe o que estava bom a vida de José, irmãos? Vivendo na casa de Potifar. Ele podia ter brigado por aquele lugar, dizendo: não, eu vou ficar aqui, eu fui escravo dos meus irmãos, me venderam, fui escravo. Ó, como é que está tudo bom, estou aqui na casa do Potifar, aqui, ó, tudo passa na minha mão, sou próximo, dou oferta, dou dízimo, invisto em missões. Mas de repente, irmão, esse homem volta a um carcereiro. Por quê? Porque, como disse o pastor Douglas, o importante não é começar bem, o importante é terminar bem. Se prepararmos para uma história aqui, né, no meio dessa jornada, aparece um problema, aonde a maioria das pessoas aborta e desiste da missão. Quando nós entramos no Senhor, começamos a viver experiências, glória, poder de Deus, parece que de repente, irmão, vem um vento. Deixa eu te falar uma coisa, é só o primeiro, vai vir muitos, tá? Nossas vidas são como uma palavra que a pastora Karine ministrou nas primícias: montes e vales. A gente está no monte, depois vai para o vale, do monte para o vale. Irmão, a minha vida é uma guerra tão grande. Quando não tem problema eu procuro. Parece que eu não fico feliz, Gilberto. Quando está tudo quieto assim, parece que eu procuro, eu não aguento. Eu aguento o problema de alguém e eu vou. Irmão, é isso aí, porque Deus nos chamou para isso. Nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo. Sabe, o apóstolo Paulo compara a nossa vida, né, a uma corrida. E se você parar para ver, a nossa vida não é uma corrida de 100 metros. A nossa corrida é uma maratona. Uma maratona até a volta de Cristo, ou até que o Senhor nos recolha. E quando você para ver a história das maratonas, os corredores dizem que o pedaço mais difícil da maratona é a metade. Todos os corredores, pastor Humberto já correu 42 quilômetros só de carro. 42 quilômetros só de carro que eu vou. Já corri 5, 6 assim, ó. Quando eu jogava bola, irmãos, né, lá em Araguari, o treinador mandava a gente correr na cidade assim, eu atalhava no meio da cidade. O povo saía, pastor Douglas, subia o bosque lá assim, no córrego eu já atalhava. Quando chegava lá no supermercado Neon, eu estava lá assim, falava: mano, ó, você corre do seu, eu corro do meu, né? Eu sou atacante, você é volante, você tem que correr mais, eu só corro para fazer o gol, me deixa em paz. Eu era meio Romário, né? Não é de Deus isso não, mas eu era assim, meu irmão. 42 quilômetros eu não vou correr nunca. Mas deixa eu te falar uma coisa, os corredores dizem que o pedaço mais difícil da maratona é o meio. E assim é a vida do cristão. Quando a gente começa, como o pastor, irmão, é bênção, é poder, é glória, é Pedro. Mas quantos chegaram, irmão, na cruz? Só João começou, irmão, com multidões o seguiam, o acompanhavam para ver sinais, milagres, maravilhas. Quando enviou 70, apóstolo foi 12, mais perto 3, e só um chegou na cruz, irmãos. Que sejamos nós essas pessoas que não vão parar no meio das adversidades. Por quê? Porque elas vão vir. Isaías disse que quando passares pelo fogo não se queimarás, quando passares pelas águas não serás submergido. Quando passar, não é se passar, vai passar, meu irmão, vai passar. Pastor, vira a boca para lá, vai passar. Não vai mudar, irmão, a vida do cristão é essa, é guerra, é luta, irmão. Mas nós vivemos uma luta que nós já sabemos o final. Nós já sabemos o final. O final diz que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Então por que você tem medo de uma guerra que você sabe que você ganhou? Quão pouca tem sido a nossa fé.
Eu quero caminhar para o fim aqui, quero que você abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 9, 24. As palavras de apóstolo Paulo. 1 Coríntios 9, 24. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que os alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível, nós porém uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Como Paulo me ensina, como Paulo, irmãos, um homem que ninguém podia parar, o homem, quando o rei Agripa o prendeu, falou para ele: Paulo, eu não queria que você ficasse meu prisioneiro. Ele fala: Agripa, eu não sou prisioneiro de ninguém, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Um homem que tinha uma missão, querido, que quando eles jogavam ele para fora de um lugar, ou acordavam, levantavam, e ele falava: precisamos voltar para lá, porque ainda não acabou o propósito. Como era difícil ser amigo desse Paulo. Já pensou andar com ele, pastor Zimar? Eles baixam no ombro, jogam o ombro para fora, aí você acorda e Paulo, vamos embora. Ele falava: não, ainda não acabou, nós precisamos voltar. Por quê? Porque ele tinha o senso de missão de quem ele era. Mesmo preso injustamente, 12 anos servindo na prisão, a revelação do céu nunca o parou. Você vai ver, querido, no próximo capítulo, que José é preso, ele começa a interpretar sonhos, né? O sonho do copeiro e do padeiro, ele interpreta o sonho, né? O sonho dos dois, que um ia ser morto e o outro ia voltar e ser restituído no lugar que era dele. Pastor Humberto, mas ele estava sofrendo. Sim, irmão, longe do pai, longe da família, vendido pelos irmãos, a vida começou a dar certo, de repente deu errado. Irmão, quantos aqui já viveram isso? Quando parece que começa a dar certo, volta a dar errado de novo. Já viveu isso, irmãos? Quantos irmãos hoje têm uma empresa e quebraram 3, 4, 5 vezes, mas não pararam na primeira empresa que quebrou. Eles tinham uma palavra, eles tinham uma promessa, e ali continuaram, perseverando no que Deus tinha. Mas um homem, querido, dependente da situação, a revelação de Deus nunca parou de vir sobre ele. Nós somos as pessoas que a revelação de Deus, que a mão de Deus, que a palavra de Deus não pode se apartar de nós, independente da situação, do problema ou do que você está vivendo. Sua devoção, sua paixão, seu amor nunca o esfriou, mesmo preso, mesmo sendo vendido. Deixa eu te falar uma coisa, que volte nesses dias os nossos corações fogo, paixão e lágrima. Que volte em nós, querido, uma glória de Deus. Que volte em nós o que aconteceu no começo. Quando nós escutamos das pessoas: pastor, eu perdi o primeiro amor. Irmão, você nunca tinha que ter saído desse primeiro amor. Se você perdeu, irmão, o Espírito Santo pode te levar de volta a esse lugar. Mas esse primeiro amor, irmão, uma coisa que nunca tem que sair da sua vida: essa vontade de estar com Deus, essa vontade de buscar a presença, essa glória de Deus que invade seu coração e nada mais importa. Amém, querido? Queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que o Ministério de Louvor voltasse para cá. Quero ler um texto aqui com você que está em Tiago 1:2, que diz: meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentarem várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência e a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Sabe, a primeira mensagem que nós pregamos de José foi falando sobre vender, sobre ser morto em uma cova e lançado como uma semente do reino. Sabe, nessa noite aqui eu queria falar uma coisa para você: não pare, não desista. Pastor, eu não sei o que você não sabe o que eu estou passando. Irmãos, tem coisa que nem sua mulher sabe, só o Espírito Santo sabe. Pastor, mas parece que estava tudo muito bom e agora começou a perder. Volte, irmão, para a presença, volte para o lugar de Deus.
pastor, minha vida está muito boa, mas Deus está me pedindo coisas. Entregue, irmãos, porque o que te faz viver o que é melhor é o bom. Se Deus está te pedindo, se renda nesses dias, se dobre essa presença, essa glória e diga: eu não sei por que eu nasci, eu não sei qual o propósito, mas eu sei que o Senhor me chamou para algo, e nesses dias eu quero viver aquilo que o Senhor escreveu para a minha vida. Amém? Fecha seus olhos, vamos adorar o Senhor nessa noite.